Bom, e quem está comigo aqui agora é o Vladimir Amarante, diretor técnico da Symantec para a América Latina, e a gente vai bater um papo aqui sobre como foi o evento da Rio 16 no tocante à segurança da informação, porque a Symantec foi a única responsável pela segurança da informação do evento todo, inclusive o Paralímpico. O Vladimir diz uma coisa: eu exagero quando eu digo que vocês foram responsáveis por todo o evento, a parte de segurança da informação, ou não? Bom, a Symantec foi a primeira fornecedora oficial de segurança da informação para os Jogos Olímpicos, e a gente teve um fornecimento de soluções para todo o evento, sim. Mas teve uma responsabilidade adicional, que é a operação, né, das tecnologias da Symantec na rede corporativa, que a gente chama. Que tem uma outra parte da rede, que é a rede de jogos. Tá. Que a operação, né, foi por uma outra empresa. Entendi. Em Londres, vocês foram responsáveis também ou não? Esse foi o primeiro evento que o comitê buscou simplificar, reduzir o número de fornecedores e consolidou. A gente foi o primeiro a fornecer todas as soluções de segurança, e em Londres estava bem mais diversificado o número de fornecedores. E também a gente pode comparar, em Londres era outra realidade. Você tinha menos dispositivos, menos usuários, né, o tema de conectividade. Ou seja, os Jogos do Rio de Janeiro foram, em todos os aspectos, mais complexos. Para a parte de segurança, mas também, né, segurança física, segurança lógica, infraestrutura, conectividade, usuários. O mundo está mais conectado e muito mais gente atenta aos jogos. Assim como o de Tóquio vai ser múltiplas vezes mais difícil. Quer dizer, 4 anos faz uma grande diferença quando o assunto é segurança, né? Ah, sim, 4 anos atrás. O que a gente tinha de ameaça? Pois é. O volume de ameaças. Pois é. E o que a gente tem hoje? O que a gente vai ter amanhã ou daqui a 4 anos? Exatamente. Então, por falar em volume, vamos falar um pouquinho sobre volume da tua operação, né, na Rio 16. Vocês não começaram essa operação, obviamente, perto dos jogos, vocês começaram bem antes e estão terminando agora, final de dezembro, né? Fala um pouquinho dessa estrutura para mim. Bom, a conversa com o comitê organizador dos Jogos Rio 2016 aconteceu já uns 3 anos e meio, 4 anos atrás. Depois de assinar o contrato, a gente começou a trabalhar com eles uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, antes dos Jogos, com um time dedicado, fazendo toda a arquitetura, e 1 ano e meio antes dos Jogos, com um time local. Tá. Então, assim como os atletas têm muita preparação para os Jogos, a gente também teve uma preparação, uma mobilização dos melhores recursos nossos e de alguns parceiros para poder entregar esse ambiente. Eu estou vendo uns números aqui que são realmente grandes, né? Quer dizer, no período pré-jogo, que vai de janeiro de 2015 a julho de 2016, em números de eventos, de logs, foram 94 bilhões, né? Já na Rio 16, agosto e setembro, contando aqui o Paralímpico, foram 31 bilhões. Quer dizer, 31 bilhões em 2 meses versus 94 bilhões em 18 meses. Uhum. Fala um pouquinho disso aqui para mim. Quer dizer, aumentou muito, né? O número de antes dos Jogos, 94 bilhões de linhas de logs. Em 18 meses. Quem consegue entender isso? Pois é. Simplesmente logs ou informações, dados que não necessariamente são úteis para nada. Isso. Então requer uma análise. Isso. A pergunta é: qual a capacidade do Rio 2016, nesse caso, ou de qualquer cliente, de detectar alguma coisa útil, de ter visibilidade do que está realmente acontecendo, baseado nesses logs, bilhões de logs, sim, e tomar uma ação a tempo. Então, qual a capacidade de detecção e capacidade de resposta? Sim. A Symantec ajudou no Rio 2016 com a nossa inteligência. A gente tem 5 SOCs ao redor do mundo, e digerindo 94 bilhões de linhas de log antes dos jogos, a gente identificou 150 incidentes, sim, que realmente requeria a ação do time local. Sim. Então fica muito mais gerenciável e realmente trouxe a visibilidade que a gente precisava para entender o que estava acontecendo, baseado no que dizia produtos Symantec, em produtos de concorrentes, produtos diversos de rede, sistemas operacionais, ou seja, uma infinidade de tecnologias que hoje em dia é necessário ter no ambiente para se proteger. Mas como é que se conecta tudo isso e traduz, né? O que está acontecendo aqui, o que a gente precisa fazer? Sim. Então a gente ajudou nessa orquestração, nessa visibilidade e capacidade de resposta, através do nosso SOC, no nosso serviço de serviços gerenciados. E agora, o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: 18 meses, 94 bilhões. Em 2 meses, 31 bilhões. Isso. Né? Então, e sendo que incidentes analisados 5.823 em agosto e setembro, os validados 2.686 e os escalados 24. Sim. Quer dizer,
proporcionalmente a um ano e meio, A é gente muito pode maior, ver, né? Olhando esses dados, o que a gente entende? Que desde bem antes, os atacantes estavam já interessados em conseguir algum nível de acesso. Pois é. Seja para tirar proveito durante aquele período pré-jogo ou durante os jogos, se Sim. eles abrissem a porta e tivesse algum acesso, né, alguma informação privilegiada. Sim. Então, desde quando a gente começou a trabalhar, já tinha alguns atacantes com alguma motivação. Em comparação ao que aconteceu antes dos jogos, o que aconteceu durante os jogos, é claro que durante os jogos, alguns atacantes ou se dedicaram mais, ou outros atacantes surgiram, onde a gente teve 7 vezes mais ataques durante o período dos jogos, Sim. em comparação a 1 ano e meio antes de preparação. E dá para detectar qual foi o principal tipo, qual foi o tipo mais utilizado? Teve uma série de ataques que chamam mais atenção. Um que sempre teve na pauta era Denial of Service, DDoS. DDoS. Mas o foco aí era muito mais a queda de serviço de sites, coisas do gênero, onde existia uma solução de anti-DDoS no ambiente que conseguiu reter essa ameaça. Sei. A gente teve também, já mais no nosso escopo, a parte de ameaças para o endpoint. Uma coisa muito importante a gente falar é que o endpoint, ou a estação de trabalho, por exemplo, foi focada pelos atacantes, foi direcionado ataques para essa plataforma através de ataques de browser, né, foram enviadas ameaças desconhecidas. A gente teve 5 casos de ransomware que a Symantec ajudou a detectar e, por sorte, detectamos e respondemos a tempo. Então, eu destacaria que 30% de todos os ataques que a gente detectou no ambiente, 30%, ou seja, quase um terço, arredondando aí, foram no endpoint. Tá. Isso significa que, mesmo com as melhores proteções de camada de rede que uma empresa pode ter, o endpoint é o alvo hoje em dia dos atacantes, é um dos alvos, mas está crescente o número de ameaças, o foco do atacante no endpoint. A sugestão é investir em tecnologias de proteção de endpoints de próxima geração, uma tecnologia mais avançada, Sim. especialmente com capacidades de detecção de ameaça desconhecida. Porque a gente viu lá no Rio uma grande quantidade, mais de 150 variantes novas de ameaça que a gente detectou no ambiente do Rio, que ninguém no mundo sabia, nem os nossos parceiros de segurança, que também estavam por lá, nem a Symantec, que naquela ocasião conhecia aquelas ameaças. Com as nossas tecnologias, a gente detectou que era algo desconhecido e teve a capacidade de proteger. Mas olha a quantidade, 150 ameaças desconhecidas para uma empresa específica, nesse caso o Rio 2016, supervisado. Mas também qualquer empresa hoje que um atacante queira entrar, muitas vezes ele vai focar no usuário, na estação de trabalho, vai desenvolver uma ameaça direcionada. Isso é um risco que toda empresa corre. A gente viu no Rio, atestou, e reforçando que quase um terço de tudo que detectou no Rio foi na estação de trabalho, ou quanto que a estação de trabalho é importante. Entendi. Eu queria tocar nesse ponto com você. Você considera que a Rio 16, apesar de não parecer, ela pode ser comparada a uma grande empresa? Eu tenho certeza, até aprendi mais sobre, né, por ter ajudado lá e acompanhado o time, que na realidade fez todo o trabalho. O Rio 2016 é uma empresa que tinha como cliente 4,8 bilhões de pessoas no mundo que assistiam jogos na televisão ou presencialmente. Mas desde a abertura da empresa, que era o comitê organizador dos jogos, 2016, a venda das cotas de patrocínio, ingressos, marketing, né, a parte de recepção, de organização dos jogos, é uma empresa. Só que o negócio deles era entregar um evento super grande. A propósito, o maior evento esportivo da história. E o primeiro na América do Sul. Mas muitas das questões que a gente identificou no Rio se assemelham a qualquer cliente nosso. E aí é onde a gente tirou dessa missão de entregar a segurança do Rio muitas lições que a gente está levando para os clientes. E até comprovações daquilo que a gente já vinha alertando, ou através de relatórios que a Symantec gera, né, ou por alguns casos que a gente ajuda em clientes. O Rio foi um belo exemplo. Que bom que deu tudo certo, que a gente conseguiu proteger, mas de fato eles sofreram por todas as tendências que a gente tem visto no mercado. Entendi. Você lembra quantos pontos vocês protegeram, quantos servidores tinha, quantos pontos a Symantec? Arredondando, eles tinham 8 mil endpoints, né, na rede que a gente chama de corporativa. Tinham 4 mil endpoints na parte de rede de jogos, rede de games. Sim. E tinham mais 2 mil endpoints que era para a parte de imprensa. Então são 14 mil. 14 mil pontos. Tá. A gente via sempre um pessoal em jogo interno, né? Na beira da quadra ali,
que você me mostrou antes, chegou a detectar 7 computadores em cima da mesa ali, ao lado das quadras, né? Quando tinha o basquete, o vôlei, não importa, né? Vocês estavam cobrindo isso também? Sim. Todos os endpoints foram cobertos por tecnologia Symantec, inclusive aqueles que foram aplicados na rede de jogos. A rede de jogos, como talvez fosse a mais visada, pelo menos durante os jogos, ela teve todo um protocolo diferente. A administração foi para uma empresa diferente, que já vinha conduzindo isso para outros eventos também, pelo Comitê Internacional. A gente forneceu as tecnologias, orientou, acompanhou, mas a operação foi deles. Nem todos os Jogos Olímpicos, os esportes durante os Jogos Olímpicos, todas as quadras e localidades, sempre você via um desktop, um laptop. No caso de um exemplo, por exemplo, de um jogo de basquete que eu fui, né, tinham 7 computadores. Até tirei uma foto lá para contar a história. Tinham 7 computadores num jogo de basquete, dos que eu vi ali. E tinham mais ao redor, para entrada de ingresso e tal. Todos forneciam, tinham seu papel e também traziam algum risco. Então a gente ajudou a reduzir o risco de alguma ameaça nesse ambiente também. Entendi. E importante também contar que muita gente acha que os computadores do Rio, dos 14 mil endpoints, seja o que for, são computadores novos, padronizados, tudo lindo, maravilhoso, é simples instalar, operar e deixar seguro. Na verdade não. Na verdade eles tinham uma diversidade enorme de modelos de computador. Tinham computadores novos, a maioria era usado, vários eram emprestados ou doados. Então foi um grande desafio instalar o ambiente, deixar ele pronto a tempo para a execução dos jogos. E a Symantec se envolveu nisso também, através das nossas tecnologias de distribuição e gerenciamento de endpoints, porque a gente acredita que um endpoint bem gerenciado é um endpoint mais seguro. Então, nossa tecnologia ajudou a, por exemplo, em um dia, instalar 500 notebooks, que iam ser destinados para as redes de jogos. A entrega dos laptops, no caso da rede de jogos, foi atrasada por alguma questão interna. E aí a gente pôde ajudar o Rio a entregar, nesse exemplo que eu dei, 500 máquinas em um dia. Ou seja, instalá-las, deixá-la toda prontinha com a automação nossa, toda configurada, segura, patches atualizados e entregue na sua localidade. E falando claramente, o usuário final, qualquer usuário, né? Não está nem aí com segurança, né? Ele não está esquentando a cabeça com segurança, né? Ele não está preocupado, né? Se vai entrar alguma coisa, se não vai, ele não quer saber, ele quer trabalhar e ele tem que confiar no que está sendo entregue para ele, né? Não tem jeito, né? Eu acho que hoje, eu acredito que o pessoal tem uma consciência melhor. Assim, falando do público em geral, corporativo ou não, o pessoal tem mais consciência porque talvez alguém próximo sofreu alguma fraude, alguma coisa, e aí pelo menos ele tem mais consciência, um pouco mais de preocupação. Então significa que ele saiba lidar com os riscos, identificar os riscos e o que ele tem que fazer. Não tem jeito. No caso voltando ao tema do Rio 2016, de fato, muitas das ameaças que a gente detectou foi por influência ou ação do usuário. Por exemplo, um caso engraçado até que foi download de Pokémon GO para Windows. Pokémon GO, na época tinha saído, inclusive saiu, acho que na semana do jogo, algo assim no Brasil, mas tinha gente trabalhando na operação lá na empresa do Rio que tentou baixar um Pokémon GO para o Windows, que nem existe. Mas aquilo era uma ameaça, na verdade. Mas foi uma engenharia social. O usuário foi enganado, querendo baixar aquilo, a gente detectou como uma ameaça. Outra também era download de aplicativos não autorizados, e até aplicações que talvez fossem legítimas, como um Chrome, mas na verdade baixou de um site não autorizado, era um Chrome alterado. Ou seja, muitas vezes o usuário abre porta por ter sido enganado por um e-mail, um phishing, né, uma ameaça direcionada e tal. E essa é a realidade do dia a dia das empresas, né? Quer dizer, não tem jeito. Inclusive, no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? No Rio, e sugiro para todas as empresas, foi feita uma campanha de conscientização muito forte com os usuários, para que eles tivessem uma melhor consciência dos riscos e também uma melhor atitude. Foi investido em campanhas realmente de conscientização, foi feito teste de phishing, que é enviar mensagens falsas para enganar o usuário, mas nesse caso foi autorizado para ver quem caía. Entendi. Para a gente finalizar agora, e Tóquio 2020? Já está tendo conversação da Symantec com eles? Como é que está isso? Eu achei muito legal no Rio 2016, desde o início, a forma como os gestores do Rio conectaram a todos. Teve a parte da Symantec, teve a parte dos outros fornecedores que também estavam por lá. A nossa integração entre os fornecedores, que no mercado a gente é concorrente, no Rio a gente era camarada. Estava todo mundo colaborando para aquela causa.
Além disso, com a inteligência, Polícia Federal, e aí vai. E o Comitê de Tóquio também estava por lá em alguns momentos. O time colaborou com o Tóquio, né, repassando alguma informação junto com o time do Rio 2016. E após os jogos também teve um trabalho de repasse. Nesse momento, inclusive, já passados os jogos, já terminado todo o trabalho, a gente continua com o time local, documentando tudo, né, garantindo que tudo que a gente possa ter de evidência seja retida, eventualmente para o futuro, se precisar ver o que aconteceu, e também as lições aprendidas fossem enviadas para Tóquio. Teve um grupo observador de Tóquio durante os jogos, teve também time da própria Symantec e executivos nossos que visitaram o Comitê de Tóquio para conversar com eles sobre as lições aprendidas e colaborando para arquitetar um próximo evento ainda mais seguro. Entendi. Agora, para finalizar mesmo, isso me surgiu agora aqui. Como experiência, você já tinha pego uma experiência tão forte assim em alguma empresa, em alguma mega empresa, por exemplo? Não? Acho que o Rio foi único para todo mundo. Eu acho que qualquer um que vocês vierem conversar vai falar. A gente tem grandes clientes. A Symantec tem os maiores clientes, as maiores empresas do mundo são clientes Symantec. Mas o Rio foi diferente, porque tudo que uma empresa tem que fazer durante a sua jornada, o Rio teve que fazer o melhor em 2 anos e meio, 3 anos, depende do tempo que cada um teve. Ou seja, tudo que um cliente desejaria ter de maturidade de segurança, de proteção, o Rio teve que entregar com uma data. Eles tinham uma data para executar. E após o evento, todo mundo ficou feliz de fechar a porta porque tinha acabado. Então é uma situação diferente, né, de extrema visibilidade, por diversas motivações, terrorismo, política, hackers buscando imagem ou roubo de informações financeiras, tem diferentes motivações. Muitos clientes têm também, né, seus riscos e diferentes motivações para serem invadidos, mas no caso do Rio tinham todas, eu acho. E contextos políticos, regionais, e outras coisas que oneravam também no momento que o Brasil passava, seja o que for. Então foi uma experiência de muita visibilidade, muito estresse e também muita tranquilidade. Quando começou o evento, eu não estava lá, mas muito orgulhoso do time que trabalhou lá. O pessoal, no dia da abertura, todo mundo em pé dentro do centro de tecnologia, cantando o hino nacional, vendo a abertura, todo mundo, né, emocionado por ter se preparado por 1 ano e meio para proteger os jogos e estava ali começando o momento mais crítico. E o turno, o pessoal que... Eu tive lá alguns dias acompanhando o time, à medida que um pessoal do turno chegava e rendia o outro que estava saindo, né, o nível de dedicação que o profissional tinha para realmente passar o bastão e vamos lá e tal. Então foi uma coisa excepcional que acho que todos que trabalharam se orgulham muito de ter sido parte daquele trabalho, daquela missão que foi bem cumprida. Por sorte, deu tudo certo. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, o tempo que você separou aí, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado e a gente, em 2017, volta a se falar novamente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês.